Jeremias 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido, Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus, perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde, unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que se acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma temos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada, suas flechas serão como um destro guerreiro, nenhum tornará sem defeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegreis e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vigiai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice. No tempo da cega, por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. O povo e cada sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões os afugentarão. Primeiro devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor. Buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei ao remanescente que eu deixar. Sobe a espada contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irreversivelmente, destrói tudo após ele, diz o Senhor.
e faz segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, um martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa e não o soubestes. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te estremeteste. Porque contra o Senhor te estremetestes. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as suas armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruía de todo dela, nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz do que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arca, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape, retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme todo o que diz, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel, porque cairão os seus jovens nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá, quem sofre opressão juntamente, todos os que os levaram cativos, os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos senhores é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os barolas e ficarão insensatos, virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os teus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens, de esculturas, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as terras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também as avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armaram-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama, montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como as da mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho do pasto verde, assim no momento arrojar a luada ali, e ali estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas, e quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados e as tuas moradas espantadas por causa deles.
ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias 51, assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor. No dia da calamidade, o flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruir de todo o seu exército, caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pela rua. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo Deus de Israel. O Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura sarará, queríamos curar a Babilônia, ela porém não sarou. Deixou-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis, dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai a estandarte contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rimbombar o trovão. Logo há um tumulto de águas no céu e sobe os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz cair o vento. Faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula no tempo do seu castigo. Virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, farei de ti um monte em chamas,
De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra elas os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra elas chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra elas as nações, os reis dos Médios e seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessarão de pelejar, permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saí um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas e os homens de guerra amedrontados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga à moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que o esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruína, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, parar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei, para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações também. O muro de Babilônia caiu, saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume e da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens futuras da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis de longe. Lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque
ouvimos opróbrios, vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra, ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz florescer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados seus arcos, porque o Senhor Deus que dá a paga certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis, os seus valentes dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jerusalém o profeta Seraias, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraias era um carneiro mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraias: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-los-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás assim: será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão até que as palavras de Jeremias. Jeremias 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o nono ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército que deste se dispersou e o abandonou. Então tornaram preso e o fizeram subir o rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença: matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e conservou no cárcere até o dia
da sua morte, no 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei também, todas as casas de Jerusalém também, entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém, dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão Nebuzaradã, e o chefe da guarda levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as pervitadeiras, as bacias, recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, panelas, candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata, quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, que peso do bronze de todos estes, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada uma era de 5 côvados, a obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Também havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraias, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, e aos 3 guardas da porta da cidade. Tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei e achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade, tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ríbia. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ríbia, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. E este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias de sua vida, e da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia de sua morte, durante os dias da sua vida.